Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje eu queria falar sobre o índice do Morgan Stanley para o Brasil, algumas alterações que vão ter, mas como teve a reunião do Copom e teve um comunicado aí que mostrou que talvez tenha uma outra queda de juros, muitas pessoas me perguntaram sobre isso e a gente hoje vai falar sobre juros. Sobre a questão do Morgan Stanley, eu cheguei a falar no Hangout para membros Gold, falei também no relatório de ontem para assinantes. Quem não conhece a área de membros dica de hoje, está aqui embaixo o endereço https://área de membros.dicadehoje7.com, inclusive está nas informações também. Nós hoje vamos falar sobre o comunicado, sobre como os juros estão andando nesse ano de 2018 e sobre os meus medos dessa política econômica para o restante do ano e para depois. Então já fiquem com a gente, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, na terça-feira começou a reunião do Copom, quarta-feira encerrou e eles decidiram reduzir a taxa de juros de 6,75% para 6,5%, como todo o mercado esperava. E aí eu tirei um trecho do comunicado do Banco Central para a gente entender essa redução. E eles citam aqui, o Copom entende que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxa de juros abaixo da taxa estrutural. Existe uma taxa que é considerada taxa estrutural, algumas pessoas chamam de juros neutros, a gente já falou sobre ela aqui, que seria aquela taxa que o mercado conseguiria crescer sem gerar pressões inflacionárias. Só que o Brasil hoje, e o Copom entende isso, ele está trabalhando abaixo dessa taxa de juros estruturais. Então o Copom entende que no futuro ele vai ser obrigado a subir os juros para chegar próximo a essa taxa de juros estruturais. Ele também diz que ajustes necessários na economia brasileira contribuem para a queda dessa taxa de juros estruturais. Então pode ser que essa taxa que no passado era muito maior, pode se reduzir aí mais para frente com algumas mudanças. Uma delas a gente já falou aqui, que é a saída da TJLP e a entrada da TLP, por exemplo. Tem várias outras. E aí eles citam aqui que a evolução do cenário básico tornou adequada a redução da taxa básica de juros em 0,25% para essa reunião, e para a próxima reunião o comitê vê neste momento como apropriado uma flexibilização monetária moderada adicional. Quer dizer, ele já deixou implícito que, se mantiver como está acontecendo, ele baixa ainda para 6,25%. E aí a gente vai mostrar agora os juros e a gente vai mostrar os meus medos com relação a essa política. Vocês vão ver aqui agora que eu vou começar a pegar duas taxas de juros. Propositadamente eu peguei a 2021 e a 2025 porque são hoje os dois títulos pré-fixados que a gente, pessoa física, tem disponíveis para comprar no Tesouro Direto. Então quando você pega o gráfico DIF25, por exemplo, que é exatamente o que vai prefixar o Tesouro Direto 2025, a gente vê que no início do ano aqui, ó, janeiro 2, ele estava negociando, um pouco antes, ele estava negociando a 10,6%, exatamente 3 meses atrás, por volta do dia 22, 23 de dezembro. E hoje ele está negociando aqui, ó, 9,4%. Ontem ele negociou a perto de 9,6%. Depois da decisão do Copom e do comunicado, ele ainda já chegou a cair muito naquele próprio dia e ele caiu mais ainda hoje. Eu estou gravando na quinta-feira, logo depois da decisão do Copom. O DI 2021 a gente vê algo similar. Ele estava lá atrás em 9,2%, ele se manteve estável, logo depois ele teve uma queda em fevereiro, porque o Copom falou que iria parar em 6,75 e a gente antecipou aqui que o mercado iria começar a precificar uma queda adicional, e aí agora
essa outra queda adicional que ele chegou a citar no comunicado fez com que essa taxa, que era 8,3%, já caísse aqui para perto de 8%. E essas taxas aí entre 8 e 9,2, 9,3 que a gente viu hoje, seria mais ou menos o que seria o juro estrutural que o Comitê de Política Monetária falou lá atrás. E aí eu recorro sempre à história, né, ao patamar de juros histórico, para a gente ver como essa relação inflação versus juros, ela se dá ao longo do tempo. E aí eu tirei uma foto que inclusive está no curso de análise fundamentalista e precificação de ativos, porque analisar empresas é muito mais do que ver release, tem inclusive uma parte macroeconômica, tem uma aula apenas de macroeconomia, e a gente tem essa foto que está aparecendo aqui, inflação versus juros. Se você quiser saber mais sobre o curso, tem as informações ali nas informações do vídeo. E aí a gente tem aqui inflação versus juros. Olha só como se movimentam os dois de forma parecida. Quando a inflação sobe, o juro sobe. Quando a inflação cai, o juro cai. Aí a inflação sobe, o juro sobe. E assim sucessivamente. Você vê que os dois eles seguem um ao outro. Mas o que muito pouca gente consegue perceber é que existe um atraso entre os dois. Então a gente percebe aqui, ó, que a inflação, por exemplo, em 2007, ela começou a subir nesse ponto aqui. E os juros nesse período ainda continuavam a cair. Depois a gente vê que a inflação começa a cair aqui, ó, e os juros demoram um pouco mais para começarem a cair. E aí depois a gente percebe isso ao longo do tempo. Inclusive a gente consegue perceber aqui como a política de queda de juros da Dilma foi errada naquele momento. Essa diferença aqui entre a taxa de juros e a inflação é exatamente quanto o investidor ganha. E em países desenvolvidos, essa taxa aqui é mínima, né? Quanto o investidor ganha de prêmio. Mas no Brasil precisa ter algum prêmio, porque o Brasil tem um risco maior do que países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão e etc. E a gente percebe aqui que nesse período a taxa de juros ficou quase igual à inflação. E aí o que aconteceu? Aí, os juros tiveram que subir, seguraram aqui o índice de preços com muitos produtos que não aumentaram, como por exemplo a energia elétrica, que as distribuidoras de energia ainda pagam preço alto até hoje. A gente teve também reduções no preço do petróleo, no preço da gasolina, que seguraram a inflação nesse patamar para ela não disparar como aconteceu aqui. Só que o que foi aqui? Foi 2015, foi depois já das eleições. Inclusive, o Brasil segurou aqui a taxa de juros por um período e segurou a inflação para que ela não disparasse antes da eleição de forma artificial e gerando bastante dívida para isso também. E aí o que a gente percebe agora? O que está acontecendo nesse momento? Que aí já é um gráfico mais atualizado, não é exatamente igual o da aula que a gente tem lá no curso. A gente percebe que os juros continuam a cair e a inflação aqui já começa a subir. Eu não acredito que esse governo irá mexer nos preços dos produtos, como o governo passado fez. Mas eu acredito sim que ele possa cair os juros mais do que o necessário para que a economia cresça mais, para que tenha um excesso de demanda e esse excesso de demanda faça com que a economia esteja girando mais rápido e a sensação das pessoas seja uma sensação melhor aí, uma sensação de que o Brasil agora melhorou e que veio para ficar, coisas desse tipo que levam o eleitor a votar no candidato A ou B ou C da situação. Tá? Então eu acredito que possa estar já acontecendo um pouco disso, embora de uma forma bem mais branda do que aconteceu em 2014, mas é importante a gente ficar de olho nisso, porque a gente já sabe que o resultado final seria uma expansão da inflação. Não vai ser tão grande quanto aconteceu lá atrás no passado. E se você não conseguiu entender tão legal, eu fiz aqui exatamente a curva de juros reais,
nessa outra foto. A curva de juros reais é exatamente a divisão da taxa de juros pela taxa de inflação, que sai exatamente o prêmio que a pessoa tem ao investir naquele país. A gente vê que esse prêmio lá atrás no passado era acima de 8%, de 8 a 12%. Com as melhoras que o Brasil teve ao longo do tempo, esse prêmio diminuiu e a gente percebe que, tirando essa época aqui, que realmente a política econômica foi muito mal feita, o Brasil ele tem problemas quando essa taxa de juros chega próxima a esse limite aqui de 3,3% de juros reais, 3,4%, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Com uma queda adicional, a gente pode ter problema. E aí agora eu queria dizer o seguinte: quando a gente vê países desenvolvidos fazendo os ajustes monetários deles na taxa de juros, a gente percebe que esses países demoram muito, por exemplo, para subir os juros, como está acontecendo com os Estados Unidos. Eles não têm essa necessidade de subir os juros todas as reuniões. Eles esperam a economia dar o resultado dela. Então, os Estados Unidos ele subiu agora a taxa de juros, provavelmente na próxima reunião eles não vão subir de novo, embora exista aí uma tendência clara de alta. Eles querem ver até que ponto a inflação vai reagir ou não. No caso do Brasil, a gente vê uma queda muito mais abrupta. Qual seria a minha ideia? A minha ideia seria que estabiliza agora 6,5% por um tempo, vê qual vai ser o retorno aí da inflação, até porque tem um delay entre a inflação e a taxa de juros que a gente já viu, tem um delay maior ainda com o próprio crescimento da economia, e aí depois, caso seja necessário, continuem-se esses ajustes. Mas eu acho que isso não vai acontecer e isso me dá um certo receio, não do que pode acontecer com a Bolsa ou com os investimentos nesse ano, que esse ano eu acho que vai segurar. Talvez nem no ano que vem, tá? Mas já me dá um receio maior, por exemplo, para 2020. Então, gente, queria agradecer aí a todos. Muito obrigado. Não esqueçam de ver lá a questão toda do curso. Se você não sabe o que é o curso, eu vou colocar aqui em cima o link da Masterclass 3. Aí esse link você consegue ver todas as outras Masterclasses. Você também pode acessar a área de membros. Aqui embaixo está aparecendo o endereço para que você veja as carteiras que mudaram exatamente nesse final de semana. Muito obrigado a todos. Abraços, bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.